Capítulo 28. Jasper. Jasper nunca tinha visto Cass tão ensanguentado e arrebentado. Nariz quebrado, lábios cortados, um dos olhos fechados de tão inchado. Estava segurando o flanco de um jeito que fazia Jasper pensar que pelo menos uma de suas costelas estava quebrada. E quando ele tossiu em um lenço, Jasper viu sangue no tecido branco antes de Cass enfiá-lo de volta no bolso. Ele estava mancando mais do que nunca, mas ainda estava de pé, e Anika e Pin estavam com ele. Aparentemente, eles tinham deixado uma equipe mínima na Ripa caso Pekka descobrisse o golpe de Cass e decidisse tentar uma aquisição de território. Por todos os santos, disse Jasper. Então, pelo visto, as coisas foram bem. Tão bem quanto podia se esperar. Mathias balançou a cabeça, com uma expressão entre admiração e descrença. Quantas vidas você tem, Dendin? Pelo menos mais uma, eu espero. Cass tinha conseguido se desfazer do seu casaco e arrancado a camisa, inclinando-se na pia do banheiro. Pelos santos, deixe-nos ajudá-lo, disse Nina. Cass prendeu a ponta de um curativo com os dentes e arrancou um pedaço. Não preciso da sua ajuda. Continue a trabalhar com Con. Qual é o problema dele? Nina resmungou, enquanto voltavam à sala de estar para treinar Con no seu papel. O mesmo problema de sempre, Jasper falou. Ele é Cassbreaker. Pouco mais de uma hora depois, a Inês tinha entrado discretamente no quarto e passado um bilhete para Cass. Era fim de tarde e as janelas da suíte reluziam com a luz dourada. Eles estão vindo? Nina perguntou. A Inês assentiu com a cabeça. Dei sua carta para o guarda na porta e funcionou. Eles me levaram diretamente a 2 membros do triunvirato. Com quem você falou? Cass perguntou. Jenia Seifin e Zoya Nazialensky. Wylan se endireitou na cadeira. A artesã? Ela está na embaixada? Cass levantou uma sobrancelha. Que fato interessante você se esqueceu de mencionar, Nina. Não era relevante naquele momento. É claro que é relevante, disse Wylan com raiva. Jasper estava um pouco surpreso. Wylan inicialmente não pareceu se importar de vestir as feições de Quay. Ele quase parecia ter apreciado a distância que isso dava em relação a seu pai, mas isso tinha sido antes de eles irem para St. Hilde e antes de Jasper beijar Quay. Nina fez uma leve careta. Wylan, achei que estava indo para Ravika. Você poderia encontrar Jenia assim que estivesse no barco. Todos nós sabemos onde as lealdades de Nina estão, disse Cass. Eu não contei sobre Quay ao triunvirato. Um sorriso discreto surgiu nos lábios de Cass. Como eu dizia, ele se virou para Inês. Você especificou as nossas exigências? Sim, eles estarão nos banhos do hotel em 1 hora. Falei para garantirem que ninguém os veja entrando. Vamos torcer para que sejam capazes de lidar com isso, disse Cass. Eles conseguem administrar um país, Nina disse. Tenho certeza que conseguem seguir algumas instruções simples. É seguro para eles nas ruas? Wylan perguntou. Provavelmente são os únicos grixas seguros em Keredan, disse Cass. Mesmo se os Shu estiverem se preparando para ir à caça novamente, não vão começar justo por 2 dignatários de alto escalão de Ravika. Nina, Jenia tem a capacidade de recuperar o rosto de Wylan? Eu não sei, Nina disse. Ela é chamada de primeira artesã e certamente é a mais talentosa, mas sem a Parém... Ela não precisava explicar. Parém era o único motivo pelo qual Nina conseguira a transformação milagrosa de Wylan em Quay. Ainda assim, Jenia Seifin era uma lenda. Talvez alguma coisa ainda fosse possível. Cass, Wylan disse torcendo a ponta de sua camisa. Se ela estiver disposta a tentar... Cass assentiu. Mas você terá de ter o dobro de cuidado até o leilão. Seu pai não quer você aparecendo para estragar o golpe que ele está dando no conselho mercante na Steadwatch. Seria mais inteligente esperar. Não, Wylan disse. Já estou farto de ser outra pessoa. Cass deu de ombros, mas Jasper tinha a sensação de que ele estava conseguindo exatamente o que queria. Pelo menos nesse caso era o que Wylan queria também. Não haverá hóspedes do hotel nos banhos? Jasper indagou. Fiz com que reservassem o lugar inteiro para o Sr. Rietveld, disse Nina. Ele tem vergonha de se despir na frente de outras pessoas.
Jasper deu um gemido de insatisfação. Por favor, não fale sobre meu pai tirando as roupas. São seus pés palmados? Nina disse. Tão embaraçoso. Nina e Mattias ficarão aqui, disse Cass. Eu deveria estar lá, Nina protestou. Você é Ravicana ou parte deste grupo? Sou as duas coisas. Exatamente. Essa conversa já vai ser difícil o suficiente sem você e o Mattias lá para complicar tudo. Eles discutiram por mais um tempo, até que Nina concordou em ficar de fora se a Inês fosse em seu lugar. Mas a Inês só balançou a cabeça. Eu prefiro não ir. Por quê? Nina perguntou. Alguém precisa ficar de olho em Cass. E você acha que eu consigo fazer isso? Deveríamos pelo menos tentar. Eu amo você, Nina, mas o governo ravicano não tem tratado os Sulis muito bem. Não tenho interesse em trocar cordialidades com seus líderes. Jasper nunca tinha realmente parado para pensar nisso, e pela expressão de consternação no rosto de Nina, nem ela. A Inês deu um abraço apertado nela. Vamos lá, ela disse. Vamos lá fazer Com pedir algo bem decadente para nós. Essa é a sua resposta para qualquer coisa. E isso é algo ruim? A Inês perguntou. Estou dizendo que esse é um dos motivos para adorá-la. Elas foram procurar Com de braços dados, mas Nina estava mordendo seu lábio inferior. Devia estar acostumada a Mattias criticando seu país, mas Jasper imaginou que doía mais vindo de Inês. Ele queria dizer a Nina que era possível amar algo e ainda assim enxergar suas falhas. Pelo menos ele esperava que isso fosse verdade, ou estava realmente ferrado. Quando se separaram para se preparar para a reunião com os Ravicanos, Jasper seguiu Wyland pelo corredor. Ei! Wyland continuou. Jasper deu uma corrida para ultrapassá-lo e ficar no seu caminho, andando de costas. Escuta, essa coisa que aconteceu com Quay não significa nada. Ele tentou novamente. Não tenho nada com Quay. Você não me deve explicações. Fui eu que interrompi. Não, não interrompeu. Quay estava sentado ao piano. Foi um erro compreensível. Wyland parou. Você achou que era eu? Sim, Jasper disse. Viu? Foi tudo um grande Os olhos dourados de Wyland brilharam. Você realmente não consegue nos distinguir? Quero dizer, normalmente eu consigo, mas... Não somos nem um pouco parecidos, Wyland disse indignado. Ele nem é tão bom assim em ciência. Metade dos seus cadernos é cheia de desenhos, principalmente de você, e não são nem tão bons assim. Jura? Desenhos de mim? Wyland revirou os olhos. Esqueça. Você pode beijar quem quiser, Jasper. Já faço isso, tão regularmente quanto possível. Então qual é o problema? Nenhum problema, só queria dar isso para você. Ele colocou uma pequena tela oval nas mãos de Wyland. Peguei quando estávamos em Santa Hilde. Achei que poderia ser útil caso Jenny tente devolver o seu antigo rosto de mercantezinho. Wyland observou a tela. Minha mãe pintou isso? Estava naquele quarto cheio de quadros dela. Era pequeno, sem moldura, apropriado apenas para uma miniatura. Um retrato de Wyland como uma criança de cerca de 8 anos de idade. Wyland enrolou os dedos em torno das bordas da pintura. É como ela se lembra de mim. Ela nunca teve a chance de me ver crescer. Ele franziu a testa. É tão antiga. Não sei se ainda será útil. Ainda é você, Jasper falou. Mesmos cachos, mesma dobrinha de preocupação entre as sobrancelhas. E você pegou isso só porque achou que talvez viesse a calhar. Eu já falei, eu gosto do seu rosto bobo. Wyland abaixou a cabeça e colocou o retrato no bolso. Obrigado. Claro, Jasper hesitou. Se está indo para os banhos, posso ir com você, se quiser. Wyland assentiu ansioso. Sim, eu gostaria. O humor recém-animado de Jasper durou até o elevador, mas quando se juntaram a Cass e desceram para o terceiro andar do hotel, seus nervos começaram a fraquejar. Eles poderiam estar se dirigindo para uma armadilha, e Cass não estava exatamente em forma para lutar. Alguma parte de Jasper torcia para que os Ravicanos recusassem aquele plano insano. Aí Cass não conseguiria prosseguir, e mesmo se todos terminassem no Hellgate ou pendurados na forca, seu pai pelo menos teria uma chance de escapar ileso.
Com tinha passado horas com Nina e Cass tentando aprender seu papel, passando por diversos cenários, aguentando suas perguntas e provocações intermináveis sem reclamações. Com não era exatamente um bom ator, e ele mentia praticamente tão bem quanto Jasper dançava balé. Mas Nina estaria com ele. Isso tinha de contar para alguma coisa. O elevador se abriu e eles adentraram outro corredor imenso em roxo e branco, e então seguiram o som de água corrente até uma sala com uma grande piscina circular no centro, cercada de uma colunata de arcos. Através deles, Jasper podia ver mais piscinas e quedas d'água, enseadas e alcovas, toda a superfície sólida decorada com azulejos índigos reluzentes. Agora, isso sim era algo com o qual Jasper gostaria de se acostumar. Piscinas de água quente, fontes dançando e borbulhando como convidados em uma festa, pilhas de toalhas macias e sabões de cheiro adocicado. Um lugar como esse pertencia ao Barril, onde poderia ser apropriadamente apreciado, não no meio do distrito financeiro. Tinham-lhes dito que se reuniriam com apenas 2 membros do triunvirato, mas havia 3 pessoas de pé do lado da piscina. Jasper sabia que a garota de um olho só no kefta azul e vermelho devia ser Jenna Safin. Isso significava que a garota estonteantemente linda com a cascata de cabelos grossos cor de ébano era Zoya Nazialensky. Elas estavam acompanhadas por um homem com feições de raposa, nos seus 20 e poucos anos, vestindo uma sobrecasaca verde azulada, luvas de couro marrons e um conjunto impressionante de revólveres e menes pendurados na cintura. Se essas pessoas eram o que Ravka tinha a oferecer, talvez Jasper realmente devesse considerar uma visita. Dissemos às Grixas para virem sozinhas, disse Cass. Lamentamos dizer que isso não foi possível, disse o homem. Embora Zoya seja, é claro, uma oponente considerável, os talentos extraordinários de Jenny não são muito úteis em um embate físico. Eu, por outro lado, sou bem treinado em todas as formas de conflito, embora aprecie particularmente o físico. Cass apertou os olhos. Sturmhond. Ele me conhece, disse Sturmhond deliciado. Ele cutucou Jenny com o cotovelo. Falei para você que eu era famoso? Zoya soltou um suspiro exasperado. Obrigada. Ele vai ser 2 vezes mais insuportável agora. Sturmhond foi autorizado a negociar em nome do trono ravicano, disse Jenny. Um pirata? Jasper perguntou. Corsário, Sturmhond corrigiu. Você não pode esperar que o rei participe em um leilão como esse pessoalmente. Por que não? Porque ele pode perder e pega muito mal quando um rei perde. Jasper quase não conseguia acreditar que estava tendo uma conversa com o Sturmhond. O corsário era uma lenda. Ele tinha rompido incontáveis bloqueios navais em nome dos ravicanos, e havia rumores de que... Você realmente tem um navio voador? Perguntou Jasper sem se conter. Não. Ah, eu tenho vários. Leve-me com você. Cass não parecia nem remotamente entretido. O rei ravicano deixa você negociar em nome dele em assuntos de estado? Ele perguntou cético. De vez em quando, Sturmhond retrucou. Especialmente se personagens de reputação duvidosa estão envolvidos. Você tem certa fama, Sr. Breaker. Você também. Justo. Então digamos que ambos conquistamos o direito de ter nossos nomes denegridos nos piores círculos. O rei não vai arrastar Ravka para um dos seus esquemas cegamente. O bilhete de Nina dizia que vocês estão com Kuei-Yu-Bu. Quero confirmação desse fato e quero detalhes sobre seu plano. Tudo bem, Cass disse. Vamos conversar no solário. Prefiro não suar no meu terno. Quando o restante começou a segui-los, Cass parou e olhou de relance por cima do ombro. Só eu e o corsário. Zoya sacudiu sua juba negra gloriosa e disse, somos o triunvirato. Não recebemos ordens de ratos de rua de Kerk com cortes de cabelo esquisitos. Posso colocar isso como uma pergunta se isso ajudar a baixar suas penas, disse Cass. Seu insolente! Zoya, disse Sturmhond calmamente. Não vamos brigar com nossos novos amigos antes mesmo que tenham a oportunidade de nos passar a perna. Lidere o caminho, Sr. Breaker. Cass, Wylan disse. Você não pode... Negocie sozinho, mercantezinho. É hora de aprender.
Ele desapareceu com os tum-rons nos corredores. Conforme seus passos pararam de ecoar, o silêncio predominou. O Island pigarreou e o som ecoou pela sala de azulejos azuis como um filhote de jumento solto num curral. Jenny tinha uma expressão confusa no rosto. Zoya cruzou os braços. Então? Senhora, o Island tentou dizer. Senhorita Jenny. Jenny sorriu, suas cicatrizes repuxando o canto da boca. Ah, ele é amável. Você sempre gostou dos vira-latas, disse Zoya amarga. Você é o garoto que Nina modificou para parecer com Quay, Jenny disse. E você quer que eu tente desfazer o trabalho? Sim, o Island disse. Uma única palavra imbuída de um mundo inteiro de esperança. Mas não tenho nada com que barganhar. Jenny revirou seu único olho cor de âmbar. Por que os Kirk são tão focados em dinheiro? Disse a mulher com um país falido, murmurou Jasper. O que foi que você disse? Zoya disse rispidamente. Nada, Jasper respondeu. Só estou dizendo que Kirk é um país moralmente falido. Zoya olhou de cima a baixo, como se estivesse pensando em jogá-lo em uma piscina e cozinhá-lo vivo. Se quer desperdiçar seu tempo e talento nesses miseráveis, fique à vontade. Os santos sabem que há espaço para melhoria. Zoya, vou encontrar alguma sala escura com uma piscina profunda e tentar lavar um pouco deste país de mim. Não se afogue, disse Jenny enquanto Zoya saía imperiosa. E então falou, em tons conspiratórios. Talvez ela faça isso só para ser do contra. Ela observou o Island estudando-o cautelosamente. Seria difícil. Se eu tivesse conhecido você antes das mudanças... Aqui, disse o Island, ansioso. Tem um retrato. É antigo, mas... Ela pegou a miniatura de suas mãos. E tem isso também, o Island acrescentou, oferecendo a ela o pôster que seu pai tinha criado, prometendo uma recompensa por seu retorno em segurança. Ela murmurou. Vamos achar uma luz melhor. Eles perambularam pelas instalações, espiando salas cheias de banhos de lama e de leite e uma câmara aquecida feita inteiramente de jade. Finalmente escolheram uma sala branca fria com uma banheira de argila de cheiro estranho contra uma parede e janelas ao longo da outra. Encontre uma cadeira, disse Jenny. E pegue meu kit na área principal de piscinas. É pesado. Você o encontrará perto das toalhas. Você trouxe seu kit? O Alan perguntou. A garota Sully que sugeriu, Jenny respondeu, expulsando-os para seguir suas ordens. Tão mandona quanto Zoya, Jasper resmungou enquanto ele e o Alan obedeciam. Mas com um ouvido melhor, ela gritou atrás deles. Jasper foi procurar a caixa perto da piscina principal. Era construída como um pequeno armário, suas portas duplas fechadas com um gancho dourado elaborado. Quando voltaram à sala com argila, Jenny gesticulou para o Alan sentar-se próximo da janela, onde tinha a melhor iluminação. Ela descansou seus dedos sob o queixo dele e inclinou seu rosto de um lado para o outro. Jasper colocou o kit no chão. O que está procurando? Ele perguntou. As costuras. Costuras? Não importa quão preciso seja o trabalho de um artesão. Se procurar bem de perto, você enxerga as costuras, os lugares onde uma coisa termina e a outra começa. Estou procurando por sinais da estrutura original. O retrato ajuda, de fato. Não sei por que estou tão nervoso, o Alan disse. Talvez porque ela possa se atrapalhar e fazer você parecer uma doninha com cabelo encaracolado? Jenny levantou uma sobrancelha da cor das chamas. Talvez um rato do mato. Isso não é engraçado, o Alan disse. Ele tinha apertado as mãos com tanta força em seu colo que suas articulações tinham se transformado em estrelas brancas. Tudo bem, disse Jenny. Posso tentar, mas não vou prometer. O trabalho de Nina é quase perfeito. Por sorte, eu também sou. Jasper sorriu. Você lembra a Nina. Acho que você quis dizer que ela lembra a mim. Jenny começou a abrir seu kit. Era mais elaborado do que aquele que Jasper tinha visto Nina usar. Tinha cápsulas de tinta, potes de pó colorido e fileiras de caixas de vidro cheias do que parecia ser um gel claro. São células, Jenny disse. Para um serviço como este, preciso trabalhar com tecido humano.
Não é nem um pouco nojento, imagine, Jasper falou. Podia ser pior, ela disse. Uma vez conheci uma mulher que esfregava placenta de baleia no rosto na esperança de parecer mais nova. Isso para não falar do que ela fazia com saliva de macaco. Tecido humano parece ótimo, corrigiu Jasper. Foi o que pensei. Ela arregaçou as mangas e Jasper viu que as cicatrizes em seu rosto também marcavam suas mãos e braços. Ele não conseguia imaginar que tipo de arma teria distorcido a pele daquele jeito. Você está me encarando, disse ela sem olhar para ele. Jasper levou um susto, bochechas esquentando. Desculpe. Está tudo bem. As pessoas gostam de olhar. Bem, nem sempre. Quando fui atacada, inicialmente ninguém queria olhar para mim. Jasper tinha ouvido falar que ela havia sido torturada durante a Guerra Civil Ravicana, mas esse não é o tipo de assunto que se aborda em conversas civilizadas. Agora não sei para onde olhar, ele admitiu. Olhe para onde quiser, só fique quieto para que eu não faça este pobre garoto virar um monstro horrível. Ela riu diante da expressão de terror de Wylan. Estou brincando, mas fique parado. Este trabalho é lento e você precisará ser paciente. Ela estava certa. O trabalho era tão lento que Jasper não tinha certeza se alguma coisa estava realmente acontecendo. Jenny colocava a ponta dos dedos sobre os olhos de Wylan ou sobre suas pálpebras e então dava um passo para trás e examinava o que tinha feito. E até onde Jasper podia notar, não tinha feito nada. Ela então esticava a mão para uma de suas garrafas ou caixas de vidro, molhava o dedo em algo, encostava no rosto de Wylan novamente e dava outro passo para trás. A atenção de Jasper dispersou. Ele deu uma volta na sala, mergulhou o dedo na argila, arrependeu-se e foi buscar uma toalha. Mas quando observou Wylan de um pouco mais de distância, pôde ver que alguma coisa tinha mudado. Está funcionando! Exclamou. Jenny a olhou friamente. É claro que está funcionando. Periodicamente, a artesã parava para se esticar e dava ao Wylan um espelho para que ele pudesse opinar no que parecia certo ou errado. Uma hora depois, as íris de Wylan tinham ido de dourado para azul e o formato de seus olhos tinha mudado também. Sua testa devia ser mais estreita, disse Jasper, espiando por cima do ombro de Jenny. Só um pouquinho. E os cílios dele eram mais longos. Eu não sabia que você estava prestando atenção, Wylan murmurou. Jasper sorriu de canto de boca. Eu estava prestando atenção. Ah, que bom! Ele está corando, Jenny disse. Ótimo para a circulação. Vocês treinam fabricadores no pequeno palácio? Wylan perguntou. Jasper fez uma careta. Por que teve que puxar esse assunto? É claro, tem uma escola nos terrenos do palácio. E se um aluno fosse mais velho? Disse Wylan, ainda insistindo. Um Grisha pode ser ensinado em qualquer idade, Jenny falou. Alina Starkov não descobriu seu poder até os 17 anos e ela foi um dos Grishas mais poderosos que já existiram. Jenny empurrou a narina esquerda de Wylan. É mais fácil quando você é mais novo, mas isso vale para tudo. Crianças aprendem idiomas mais facilmente. Elas aprendem matemática mais facilmente. E elas não têm medo, Wylan disse em voz baixa. São as outras pessoas que ensinam a ela seus limites. Os olhos de Wylan encontraram os de Jasper por sobre o ombro de Jenny, como se estivesse desafiando tanto Jasper quanto a si mesmo, e então disse: Eu não sei ler. Sua pele perdeu a cor no mesmo instante, mas sua voz se manteve firme. Jenny deu de ombros e disse: Isso é porque ninguém parou para ensiná-lo. Muitos dos camponeses em Ravka não sabem ler. Muitas pessoas tentaram me ensinar. Elas tentaram muitas estratégias diferentes também. Eu tive todas as oportunidades, mas é simplesmente algo que não consigo fazer. Jessie podia ver a ansiedade em seu rosto, o quanto custou para ele dizer aquelas palavras. Aquilo fez com que se sentisse um covarde. Você parece estar se virando bem, disse Jenny. Apesar da sua associação com bandidos de rua e atiradores de elite. Wylan ergueu as sobrancelhas, e Jasper sabia que ele o estava desafiando a se pronunciar, mas ele permaneceu em silêncio. Não é um presente, é uma maldição. Ele caminhou de volta para a janela, subitamente muito interessado nas ruas lá embaixo. Foi isso que matou sua mãe, entende?
Genya alternava entre trabalhar e pedir para Wylan segurar o espelho e guiá-la pelos ajustes e modificações. Jasper assistiu por um tempo e então subiu para dar uma olhada em seu pai, pegar chá para Genya e um copo de café para Wylan. Quando voltou à sala de argila, quase derrubou as canecas no chão. O Wylan estava sentado, iluminado pela luz do fim da tarde. O Wylan de verdade, o garoto que ele tinha visto pela primeira vez naquele curtume, o príncipe perdido que tinha acordado na história errada. Então? Jenny perguntou. Wylan mexia nervosamente nos botões de sua camisa. É ele, Jasper falou. Esse é o nosso mercantezinho fujão de cara lavada. Jenny se esticou e disse, ótimo, porque se eu tiver de passar outro minuto sentindo o cheiro daquela argila, talvez eu enlouqueça. Estava claro que ela estava cansada, mas seu rosto estava brilhando, seu olho âmbar reluzia. Era assim que os grixas ficavam quando usavam seu poder. Seria melhor rever o trabalho mais uma vez amanhã de manhã, mas preciso voltar para a embaixada. E amanhã... Bem, ela deu de ombros. No dia seguinte, o leilão já teria sido anunciado e tudo seria diferente. Wylan agradeceu a ela e continuou agradecendo até que ela fisicamente os empurrou porta afora para que pudesse encontrar Zoya. Jasper e Wylan pegaram o elevador de volta para a suíte em silêncio. Jasper deu uma rápida olhada no quarto principal e viu seu pai dormindo em cima das cobertas, seu peito reverberando em roncos profundos. Tinha um monte de papéis espalhados na cama perto dele. Jasper os arrumou em uma pilha. Preços de Jurda, anúncios de compras e vendas de acres de fazenda perto das cidades de Novzen. Você não precisa arrumar nossa bagunça, papi. Alguém precisa. De volta à sala de estar, o Wylan estava acendendo as luminárias. Está com fome? Faminto, Jasper respondeu. Mas papi está dormindo. Não sei se estamos autorizados a pedir comida. Ele inclinou a cabeça para o lado, observando o Wylan. Você pediu a ela para fazer algumas melhorias? O Wylan corou. Talvez você tenha esquecido o quanto eu sou bonito. Jasper levantou uma sobrancelha. Tá, talvez um pouco. Ele se juntou a Jasper na janela que dava para a cidade. Estava anoitecendo e as lâmpadas da rua tinham sido acesas ordenadamente ao longo das margens dos canais. Era possível ver as patrulhas da Stedwatch se movendo pelas ruas, e as aduelas estavam acesas de cor e som novamente. Por quanto tempo estariam seguros ali? Jasper se perguntou se os Caregood estavam rastreando grixas pela cidade, procurando as casas de seus contratos. Talvez os soldados Shu estivessem cercando a embaixada agora mesmo. Ou talvez aquele hotel. Será que podiam farejar um grixa a 15 andares de altura? De tempos em tempos podiam ver explosões de fogos de artifício sobre as aduelas. Jasper não estava surpreso. Ele entendia o Beryl. O Beryl estava sempre esfomeado por mais. Dinheiro, caos, violência, luxúria. Era um glutão, e Pekka Rollins tinha oferecido Cass e o resto de sua equipe como um banquete. Sei o que estava fazendo lá, disse Jasper. Não precisava ter contado a ela que não sabe ler. O Wylan pegou o pequeno retrato de seu bolso e o apoiou na mesa de canto. Os sérios olhos azuis de Wylan, quando mais novos, os observavam. Você sabia que Cass foi a primeira pessoa para quem contei sobre minha condição? De todas as pessoas. Eu sei. Parecia que eu ia engasgar com as palavras. Tinha tanto medo de que ele fosse desdenhar de mim ou simplesmente rir, mas ele não fez nada disso. Contar para Cass, enfrentar meu pai, libertou algo em mim. E toda vez que conto para mais uma pessoa, me sinto mais livre. Jasper observou um barco estreito desaparecer sob Zant Bridge. Estava quase vazio. Eu não tenho vergonha de ser Grisha. Wylan passou o dedão pela borda do retrato. Ele não estava falando nada, mas Jasper podia sentir que ele queria. Vá em frente, Jasper disse. O que quer que esteja pensando, diga. Wylan levantou o rosto para ele. Seus olhos eram o azul claro e límpido de que Jasper se lembrava. Um lago alto de montanha. Um céu Zmeni interminável. Janet tinha feito um bom trabalho. Eu simplesmente não entendo.
Passei minha vida inteira escondendo as coisas que não consigo fazer. Por que fugir das coisas incríveis que você pode fazer? Jasper deu de ombros, irritado. Ele tinha ficado furioso com seu pai por praticamente o mesmo que o Alan estava descrevendo, mas agora ele só se sentia na defensiva. Aquelas tinham sido suas escolhas, certas ou erradas, e tinham sido feitas muito tempo atrás. Sei quem eu sou, no que sou bom, o que posso e não posso fazer. Sou simplesmente o que sou, um grande atirador, um mau apostador. Por que isso não pode ser suficiente? Para mim ou para você? Não comece a filosofar comigo, mercantizinho. Jess, eu pensei sobre isso. Pensou em mim? No meio da noite? O que eu estava vestindo? Pensei sobre seus poderes, disse Wylan, suas bochechas ficando ainda mais vermelhas. Já lhe ocorreu que sua habilidade grixa pode ser parte do motivo pelo qual você atira tão bem? Wylan, você é bonitinho, mas é muita loucura para uma cabeça tão pequena. Talvez, mas já vi você manipular metal, já vi você comandá-lo. E se o motivo de não errar é por estar comandando suas balas também? Jasper balançou a cabeça. Isso era ridículo. Ele era bom de tiro porque tinha sido criado na fronteira, porque entendia de armas, porque sua mãe o tinha ensinado a empunhar com firmeza, limpar a mente e sentir o alvo assim como o via. Sua mãe, uma fabricadora, uma grixa, apesar de ela nunca ter usado aquela palavra. Não, não é assim que funciona. Mas e se fosse? Ele sacudiu o pensamento, sentindo acender em sua pele a necessidade de se movimentar. Por que precisa dizer coisas como essa? Por que não pode só deixar as coisas serem mais fáceis? Porque elas não são fáceis, o Alan disse do seu jeito simples e cândido. Ninguém no Barrel falava daquele jeito. Você continua a fingir que está tudo bem, passa para a próxima luta ou para a próxima festa. Tem medo de que aconteça o que se você parar? Jasper deu de ombros novamente. Ajustou os botões na sua camisa, encostou os dedões nos revólveres. Quando se sentia assim irritado e disperso, era como se suas mãos tivessem vida própria. Seu corpo inteiro estremecia. Ele precisava escapar daquela sala. O Alan colocou a mão no ombro de Jasper. Pare. Jasper não sabia se ele queria recuar ou puxá-lo para mais perto. Só pare, o Alan disse. Respire. O olhar de Wylan era calmo. Jasper não conseguia desviar o olhar daquele azul límpido. Ele se forçou a ficar parado. Inspirou, expirou. De novo, Wylan disse. E quando Jasper abriu a boca para inspirar, Wylan se inclinou para a frente e o beijou. A mente de Jasper esvaziou. Ele não estava pensando no que tinha acontecido antes ou no que poderia acontecer depois. Havia apenas a realidade da boca de Wylan, a pressão dos seus lábios e então os ossos finos de seu pescoço, a sensação sedosa dos caracóis de seu cabelo quando Jasper segurou gentilmente sua nuca e o puxou para mais perto. Esse era o beijo pelo qual vinha esperando. Era um tiro. Era um incêndio na pradaria. Era uma virada na roda de Maker. Jasper sentia o batimento forte do seu coração. Ou era o de Wylan? Como uma debandada em seu peito, e o seu único pensamento foi um "oh", feliz e surpreso. De forma lenta e inevitável, eles se separaram. Wylan, disse Jasper olhando dentro do amplo céu azul dos seus olhos. Eu realmente espero que a gente não morra.